O desfecho de toda essa série de mensagens que nós trouxemos ao longo desses 13 domingos vai trazer para nós, vai apresentar para nós aquilo que é comum exatamente para todos ou nas vidas de todos os crentes no Senhor Jesus. Nós vimos nos domingos anteriores, olha só, para que você refresque a mente, as bênçãos espirituais em Cristo, que a oração e vida em ações de graças é marca da vida do cristão, que a salvação acontece somente pela graça, que todos nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, né? Que a união de todos sob a cruz de Cristo também é uma característica dos servos do Senhor. Nós vimos ainda acerca da defesa da causa do Evangelho, que requer uma luta, que alguns vão lutar, outros não. A unidade da fé no corpo de Cristo, que é a igreja. Unidade da fé é exatamente isso, amados. Independente de nós sermos essa congregação aqui, a Igreja Batista Reformada de União, mas em outros lugares do mundo existem igrejas com outros nomes diferentes, que nem são batistas também, mas que estão unidos a nós em virtude da fé, porque creem na mesma coisa, confessam o mesmo Cristo e vivem as mesmas práticas, com pequenas diferenças que são insignificantes. Mas a unidade da fé é uma marca. É impossível que nós estejamos reunidos aqui e tenhamos uma convicção de fé que faz parte da vida de alguns e não da vida de outros. Que uns conhecem a Cristo como uma pessoa e outros, para outros, Cristo já é outra figura completamente diferente. Isso são marcas de falso cristianismo, de religiões pseudo-cristãs. Se parecem muito com a religião cristã. Abrem a boca e falam no nome de Cristo, recitam textos bíblicos, mas não tem a unidade da fé que a palavra de Deus determina. E essa unidade da fé é determinada por essa escritura sagrada. Não é por mim, não é por nenhum homem. Aquilo que eu decreto não vale nada, eu não sou ninguém para decretar nada. Eu fui chamado por Deus e eu fui livrado da morte algumas vezes, só hoje eu entendo isso, para que no dia de hoje eu estivesse aqui cumprindo com essa obrigação, a de expor para pessoas, para homens e mulheres, essa escritura sagrada. Eu não tenho autoridade para desviar-me disso aqui. Eu não posso esconder algumas partes, eu não posso priorizar outras, eu não posso acrescentar nada a isso daqui. Eu não tenho o direito de ter uma interpretação pessoal dessa escritura. Como quem diga, a escritura é muito complicada, cada um entende como quer, esse entende como quer. É uma artimanha do Satanás. Ninguém tem autoridade ou autorização para interpretar como quiser. Nós temos que expor a palavra como ela é, ainda que isso nos custe a vida. Amém, amados? Ainda vimos o santo ministério e o serviço dos santos de Deus, as obrigações de cada um na igreja, o contraste entre a velha vida, a velha natureza e essa nova natureza em Cristo. Nós vimos as exigências da nova vida do cristão, vivida em santidade, as instruções para essa vida santificada. Vimos nos últimos domingos as relações entre marido e esposa no seu lar e que sejam cristãos, as relações entre os pais e seus filhos no seu lar enquanto cristãos, as relações entre patrão e empregado, servo e senhor, porque são cristãos, mas, evidentemente, todas essas coisas suscitam um entendimento para nós que vai apertar mais a um, afrouxar mais a outro, porque existe um casal ali que aquele marido e aquela mulher vivem muito bem, eles não têm problema nenhum, então essa instrução vai ter pouco peso na vida deles, não é verdade? Já existem aqueles filhos
que dão um trabalho tremendo para os pais, aqueles pais que têm criado muito mal seus filhos e que essa palavra vai servir para admoestá-los, mas existem aqueles filhos perfeitamente obedientes, têm recebido uma excelente criação de seus pais, então a palavra vai ser aplicada com aspereza para uns, com maleabilidade para outros. Agora, amados, no dia de hoje, no encerramento dessa carta, aí o Paulo traz, para fechar a questão, uma situação da qual nenhum ser humano nesta terra está isento. Ninguém está dispensado. Hoje nós vamos usar muito a linguagem militar. E as moças, as senhoras não sabem o que é isso, porque não fez parte de obrigação da vida delas, mas os homens que estão aqui entre nós vão conhecer bem. Houve aquele dia na nossa vida que nós tivemos que nos alistar no exército, não é? Lá pelos 18 anos, alguns a fim de servir, alguns serviram, a maioria dispensado, não queria servir de jeito nenhum, ou até que queria, mas dispensaram, mas todos encararam o serviço militar, porque no Brasil ele é obrigatório. Estão entendendo, amados? É dessa obrigatoriedade que nós estamos falando. De uma guerra na qual todos nós estamos presentes. Boa parte das pessoas não fazem a menor ideia de que essa guerra existe, de que essa guerra está acontecendo. E estão no meio do tiroteio, bala passando para todo lado e ele, que nem o baiano lá do WhatsApp, o maior tiroteio, o baiano sentado com a mão no queixo, tranquilo. A guerra está acontecendo, o inimigo furioso está atacando terrivelmente, porque o tempo que ele tem para isso é muito curto. E o povo no meio do fogo cruzado, sem nem saber que está no meio de uma guerra. E o Paulo vem encerrar essa carta maravilhosa com essa advertência e com essas instruções. Essas agora, que não são apenas para mim, que sou o pastor, que não é apenas para aquele irmão que visita evangelizando ou para aquele outro que ora pelas pessoas, não. Essa instrução é para todos os crentes, todos os cristãos. Amém, queridos? Vamos ler o texto para a gente começar a entender esse negócio aí? Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Dito isto, que nos domingos anteriores nós vimos todas essas coisas que eu os lembrei, notem que ele começa o versículo 10 com
Quanto ao mais, como quem diga, depois de dar aquela porção de instruções, aí ele está dado esse monte de instruções, como diz a Maria Antônia, esse picoá de instruções. Agora, quanto ao mais, alguém poderia pensar, puxa vida, ele já falou de tudo, né? Ele falou da nossa vida pregressa, que estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, e que o Senhor graciosamente nos salvou, pela graça nós somos salvos. Ele veio a nós, na impossibilidade de nós irmos até ele veio até nós e nos salvou, nos amou, e tem nos regenerado, nos tratado segundo a sua palavra, e coisa e tal, e vai falar até de pormenores das relações do marido e da mulher, a mulher honrar o seu marido, respeitar, ser submissa a ele, isso coisa que para os nossos dias é algo terrível, mas para Deus continua valendo, né? As relações de pais com filhos, de filhos com pais, de patrões e empregados, ele deixou alguma coisa de fora para vir então. Bom, então, dito tudo isso, para encerrar, tem mais essa coisinha que eu quero falar, quanto ao mais. Agora ele vai tocar no assunto que desfecha a questão. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se nós já tratamos do egoísmo humano em domingos anteriores, é hora da gente voltar, da gente se lembrar daquele camarada autossuficiente que nós éramos, inteligente demais, sábio aos nossos próprios olhos. Alguns fortes, inclusive fisicamente mesmo, aqueles bichões fortões, né? Musculosos. E pensar agora na instrução que está sendo dada. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fica claro que o tamanho da nossa inteligência, que toda a nossa sabedoria ou a força do nosso braço, aqui não vale de nada. Não tem serventia nenhuma. A força que vai nos livrar nessa peleja terrível agora é a do Senhor, não é a nossa. A sabedoria, a inteligência com utilidade real para essa peleja é a do Senhor, não é a nossa. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor dá essa instrução aos discípulos. Eles já sabem que vão ter que sair pelo mundo inteiro pregando o Evangelho, mas eles recebem uma ordem. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ó, aí vocês vão ganhar a força que vem do alto. Não é adquirida na academia, não é na farmácia tomando vitamina, não é na cozinha comendo uma mão de vaca com macaxeira, mas é uma força que virá do alto. E aí o versículo 8 lá de Atos 1 vai dizer, mas recebereis poder, dínamos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo, pela terra, pelo planeta inteiro. Essa é uma forma paulina de nos lembrar do revestir-se dessa força que vem do alto. Não é na força do meu braço, não é na minha cabeça, não é segundo o que eu entendo, segundo as ciências que eu domino, as coisas que eu conheço, de maneira nenhuma. É recebendo um outro tipo de poder, outro empoderamento, um que vem diretamente de Deus. E que o mundo não tem, o mundo não conhece, amados.
O mundo não sabe o que é. O Evangelho, a palavra da cruz para o mundo é loucura. Essa mensagem do Evangelho para o mundo é loucura. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 1. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós é o poder de Deus. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Senhor. É loucura para o mundo. Loucura para o gentil, escândalo para o judeu, mas para nós, poder de salvação. Único meio de salvação. Não existe outro, não tem outra maneira, não tem outro recurso. O verso 11. Vistam-se ou revestivos, dependendo da versão que você tenha. É um verbo imperativo, uma ordem. Vistam-se. E não é a primeira vez que ele está dizendo isso aí, não. Isso aí já foi dito aí em Efésios mesmo, capítulo 4, nos versículos de 22 a 24. Ou você se lembra bem, ou você volta só uma página que você vai ver. Olha aí, em Efésios 4, 22 e 24, como que diz. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, jogue fora, despojar, joga fora. Tudo que fazia parte da velha natureza, rebole no mato, serve para nada, é lixo, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, aí entra o versículo 24, e vos revistais do novo homem, ou seja, vistam-se do novo homem, desse novo homem, dessa nova mulher, que não tem nada a ver com aquele outro dos tempos em que vivia, alheio ao Evangelho. Na carne é a mesma coisa, o endereço é o mesmo CPF, as contas para pagar continuam lá do mesmo jeito, mas espiritualmente você nasceu. Você que era morto, você que era morta, as coisas de Deus para você eram impensadas. Agora não. Toda aquela roupagem dos dias de perdido vai ser jogada fora. Vista-se com a roupagem nova, totalmente diferente. Já cogitando, já imaginando aquele futuro glorioso com o Senhor, quando seremos ou receberemos da parte dele mesmo vestes brancas, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, para estarmos na presença dele para sempre. Amém, queridos? Então, mais uma vez, aí no versículo 11, ele lembra essa situação. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Aquela antiga roupagem do novo homem, agora, segundo essa nova apresentação que o Paulo está fazendo para aqueles irmãos, assume uma característica diferente. Ele manda que aqueles irmãos se vistam com todo um aparato de guerra, todo o equipamento de um guerreiro, de um soldado que está indo para a batalha. Soldado, seja homem, seja mulher, isso já é coisa dos nossos dias. Os exércitos do mundo inteiro antigamente só contavam com homens, né? Hoje tem mulheres no exército, na marinha, na aeronáutica, na polícia militar, no corpo de bombeiro, na polícia civil. É bonitinho ver uma mulher com uma arma na cintura, né? Tem cuidado, elas atiram mesmo, elas treinaram para aquilo, não é brinquedo não. Sai fogo igualzinho dos homens, não tem diferença não. Pode acreditar. O Senhor está determinando agora, por meio do apóstolo Paulo, que esses irmãos se vistam com todo esse equipamento de guerra, não para tirar uma foto, não para aparecer no Instagram. Não, amado. É para poder resistir à guerra na qual você já está. E que não adianta dizer, não, eu não quero ir para a guerra, não. Não, você não tem que querer. Não, eu não quero guerrear, não. Você não escolhe se quer ou se deixa de querer. Você está na guerra. Mas eu não quero guerrear, não. Então você vai morrer.
Você não vai escapar. Você vai ser massacrado. Não é um pedido. Não é uma sugestão. É uma determinação. É uma ordem. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E já a gente volta a falar da armadura, por ora, vejam. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amados irmãos, precisava, com certeza, que o apóstolo usasse uma terminologia, uma linguagem tão distinta para tratar dessa questão. Nessa guerra, o grande problema, o grande mal, é que nós não estamos enxergando o mal. Nós não estamos vendo o inimigo e muito menos as suas armas. Agostinho ontem foi pescar, pegou lá um bocado de tucunaré. Pegou os tucunaré em quê? No engancho. Aqui chama de engancho, lá para nós chama de rede. O Diá, eu lembro assim que eu cheguei para cá, o Diá falou, a rede é de dormir. É verdade. Você bota a rede na água, o peixe não vê a rede, engancha na rede e a gente pega o peixe e come. Se o peixe pudesse ver a rede, ele não cairia nela, é ou não é? Quando você pesca com anzol, como é que você pega? Você pega o anzol e joga na água lá e sai puxando, que ele engarrancha no peixe. De vez em quando isso até acontece, mas é um azar danado do peixe. Normalmente o que você faz? Você pega aquilo que o peixe gosta de comer. Uns gostam de comer toicinho, carne, minhoca, piaba, e você embute o anzol. Você esconde o anzol dentro da isca, de maneira que você olha, nem você consegue ver o anzol. Você joga na água, o peixe com fome fala, opa, chegou a hora do rango. Tá! O que acontece? Morde o anzol e você pega o peixe. E assim acontece. Você arma uma arapuca no mato aí para pegar uma juriti, para pegar um passarinho. Você bota uma cobra dentro da arapuca? Bota? É claro que não. Se você puser uma cobra dentro da arapuca, você vai pegar o quê? Outra cobra que for lá comer ela, né? Passarinho não vai. Mas você bota lá o quê? Um xerém, uma quirela, um milhozinho, é ou não é? Aí o passarinho, opa, rango fácil. Vai lá comer, pisa, desarma a arapuca, tá preso. Juninho, nessa época de seca, eu admirei demais de ser contado a isca lá da serva. Água. Uma seca braba, os bichos tudo com sede. Então coloca lá num determinado lugar água para o bicho beber. O bichinho acostuma ir lá beber. Num belo dia ele vai, o caçador está esperando e pá! O diabo faz a mesma coisa. Exatamente a mesma estratégia. Ele arma a arapuca, o anzol, o engancho, seja lá o que for, o laço, o alçapão, o buraco, e coloca ali a isca que ou nós adoramos, nós amamos aquilo, ou precisamos daquilo. A caça que vai atrás da água, ela precisa da água. Se ela não beber, ela morre de sede. É uma situação até delicada, né? E agora? Eu morro de sede ou eu morro pelo tiro do caçador? E o peixe? Eu morro de fome? Será que tem um anzol dentro disso aí? Não sei se eu vou ou não vou. É muito fácil cair numa cilada. E as ciladas estão armadas na nossa frente para tudo que é lado que você possa imaginar. E quem arma essa cilada é astuto. A astúcia de Satanás, da qual a Bíblia fala algumas vezes, é intrigante. Coloca no nosso caminho exatamente aquilo que nos agrada.
o homem hétero, aquele cara que gosta mesmo, vai colocar uma mulher bonita, atraente, uma cilada maravilhosa. O cara vai... Mulheres, gosta de ouvir um negócio que agrada os ouvidos. Então o diabo vai e prepara um camarada bom de gogó, aquele voz de veludo. Oi, meu amor, e aí, gata? Tá lá cilada e a bichinha vai toda melosa e arapuca. O camarada é chegado numa droga, um negócio, né? É isso que ele vai pôr. O camarada tem o hábito, o vício de roubar, de furtar. Então sempre vai aparecer alguma coisa que esteja muito fácil aos olhos para ele ir se beneficiar dela. Comida, bebida e tudo quanto há. O inimigo não vai armar uma cilada para nos pegar com um dragão furioso cuspindo fogo. Você não vai cair nesse tipo de arapuca. Ele prepara essas ciladas com tudo aquilo que agrada aos nossos olhos, que agrada ao nosso coração, que nos seduz e nos arrasta para cair nela. E fato é que os homens caem, as mulheres caem, os adolescentes, as crianças, os velhinhos, idosos caem, todo mundo cai. A cilada é bem armada. O inimigo traça tramas, cadeias e mais cadeias de tramas, de maneira que uma coisa puxa a outra, que ajeita a outra, e uma mentira daqui, e um conchavo dacolá, e um confirma dali, e o outro dá rasteira daqui, um dá um empurrão, e é simplesmente impossível que nós nos desviemos dessas ciladas. Elas estão diante de nós 24 horas por dia, 30 dias por mês. O inimigo não descansa. A gente para dormir, ele não. A gente sente fadiga, ele não. Ele não para. Essa guerra é frequente, essa guerra é constante, ela não tem intervalos. Não dá para relaxar. Os cristãos nunca foram chamados para desfrutar de momentos de férias, de descanso, de relaxamento. Não existem esses momentos na nossa vida. Quantos de nós, ou quantos entre nós, quantas histórias nós conhecemos de crentes que andaram até bem, que foram até bem durante um determinado tempo, mas em algum momento da vida caiu. Foi fisgado, foi apanhado, foi pego. Retrocedeu, voltou atrás, tornou-se a um estado ainda pior do que o que estava antes. Por quê, amados? Não se revestiu da armadura de Deus. Desprezou os avisos de que o inimigo arma ciladas. De que existem ciladas, existem armadilhas e que elas são muito bem elaboradas. Que mais cedo ou mais tarde pegam. Acabam pegando. Eu sou meio viciado naqueles programas de documentário, National Geographic, Animal Planet. Eu gosto de ver o leão pegando os bichos para comer, eu acho legal. A Vera morre de dó e eu explico para ela, todo mundo tem que comer, minha filha. É assim mesmo que acontece. E eu vi uma matéria acerca de uma aranha. Essa aranha, ela trabalha absurdo fazendo a teia dela. Uma teia muito bem escondida, nos lugares estratégicos. Aí passa um bicho e quebra a teia da bichinha, rapaz. E ela vai e faz de novo. É o jeito, não tem outro jeito. Passa outro bicho e quebra. Vem um vendaval, um vento, cai uma galha de pau em cima, quebra e a bichinha faz. Moral da história, essa bichinha vive praticamente a vida inteira com fome. Mas ela não desiste. Aconteça o que acontecer, imediatamente ela vai e arruma a teiazinha dela de novo, até que, com muita insistência,
um bicho cai e ela vai lá e come. O maligno, o nosso inimigo, trabalha mais ou menos da mesma maneira. Você até que destrói a teia dele uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O Senhor livra aqui, livra acolá. Você ora, tua mãe ora, o pastor ora, alguém ora, e livramentos vão sendo dados. Uma hora, pelo teu relaxo, pela tua insistência, você, aquele mosquitinho desavisado, acaba caindo na teia e a aranha te come. A aranha, no caso, é nosso inimigo. A vigilância é constante. Não para, meus amados. Olha o restante das advertências. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quando o crente encara as suas dificuldades, suas tribulações, imediatamente a gente começa a pensar em quem seja o responsável. O camarada caiu, mas também é uma mulherona dessa, olha o que o Satanás faz, mas você achou que ele ia mandar o quê? Um sapo cururu? E a mulher, mas o cara com uma conversa tão bonita, você achou que ele ia chegar te chamando de aroeira? É assim mesmo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Os nossos relacionamentos são interpessoais. Nós nos relacionamos com pessoas. Nós somos subjugados por um, nós subjugamos outros, nós admoestamos um, somos admoestados por outros, nós aconselhamos um, somos aconselhados por outros. As nossas relações se dão com pessoas. Mas, quando essas pessoas estão nos fazendo mal, quando esse mal é premeditado, e na maioria das vezes esse mal vem disfarçado de bem, olha o detalhe, preste bem atenção, esses males vêm disfarçados de bem, essas pessoas estão sendo usadas pelo Satanás. Homens, mulheres, jovens, a serviço do inimigo, fazendo aquilo que lhe apraz, destruindo famílias, provocando miséria, provocando a perda de pais, filhos criados sem pais, ou pais mortos, ou pais ausentes, desemprego, desequilíbrio social, situação de todo tipo de dificuldades. A história nunca mudou, a estratégia do inimigo nunca mudou. Ele continua fazendo vítimas exatamente porque conhece nossos pontos fracos. Mas a estratégia nunca mudou. O mal chega travestido de bem. Ele não vem amargo, ele vem doce. Ele não vem bruto, ele vem suave. Ele não vem fedendo, ele vem cheiroso. Ele não causa em nós repugnância. Pelo contrário, ele nos agrada e seduz. Quando a casa cai, nós queremos matar a pessoa. Esse miserável. Não foi esse miserável. Sua guerra não é contra ele. Sua guerra não é contra ela. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí você lê um negócio desse e já te bate logo aquela angústia. Peraí, pastor. Eu moro aqui no planeta Terra, mais precisamente no município de União, no estado do Piauí, Brasil. Como é que eu vou guerrear contra os cães que estão lá no céu?
Que baladeira é essa que o senhor vai me dar, que daqui eu atiro e acerto ele lá? Essa guerra, a qual todos nós fomos arregimentados, todos nós fomos alistados, todos nós estamos nela, querendo ou sem querer, sabendo ou sem saber. Eu não sabia, mas está assim mesmo. Então fique sabendo a partir de hoje. Essa guerra é espiritual. O verdadeiro inimigo não é essa mulher, o verdadeiro inimigo não é esse homem, o verdadeiro inimigo não é esse patrão, o verdadeiro inimigo não é essa cunhã, não é esse homem adúltero, não é esse empregado, não é esse chefe lá no serviço, não é aquele aluno, não é aquele professor. Não, esses não são os verdadeiros inimigos. Esses são os instrumentos que o verdadeiro inimigo está usando. Principados e potestades são poderes e autoridades malignas, diabólicas. Quando fala em regiões celestes, e aqui, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo, que tem que desconstruir toda uma cultura que nos foi impregnada ao longo de séculos, com a ideia medieval de que o inferno está lá embaixo pegando fogo e tem um bicho de chifre com rabo cutucando os outros com garfo. Não, o inferno não é isso, não. Os demônios não estão debaixo da terra, não. Eles estão no céu. Mas quiser, estão junto com Deus? Não, estão junto com Deus, não. Não chegam ao céu de Deus, não, porque de lá eles foram expulsos. Esses demônios estão nas regiões celestes, eles estão no ar, nos ares, para ser mais preciso. Eles veem tudo, contemplam tudo, conhecem tudo da nossa vida, sabe cada uma de nossas fraquezas, sabe exatamente qual é a isca que a gente gosta, que ele vai usar para poder nos fisgar. E é muito fácil descobrir quando ele está agindo, quando nós conhecemos a palavra de Deus. Nós vamos ver isso já já, quando a gente chegar em partes dessa armadura de Deus. Por que ele faz tantas vítimas pela ignorância da palavra, pelo erro crasso que nós conhecemos de desprezar a palavra de Deus? Jesus disse isso aos religiosos. Lembram-se? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias disse para o povo nos seus dias, aliás, Deus disse por intermédio de Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A mesma coisa hoje. O povo cai, e cai muito fácil. Por que que o peixe morde o anzol? Porque ele não sabe do anzol. Mas você não é um peixe. Você pensa. Você não é um animal. Você é um ser humano. Você tem inteligência. Deus te dotou de intelecto. A palavra de Deus não está escondida, ela está acessível. Você não tem como negar o teu pecado. Você é indesculpável diante de Deus por isso. E não adianta dizer, eu não conhecia a Escritura. Como não? Ela está diante dos teus olhos o tempo todo. A gente cai porque a gente gosta da isca. A gente cai porque a gente se ilude com a maldade do inimigo. Acha que é bom. Há caminhos que para o homem parecem retos, mas o fim deles leva à morte. Verso 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Queridos, olha só. Paulo já tinha citado esses dias maus aí, capítulo 5, verso 16, quando ele falava em remindo o tempo porque os dias são maus, ou administrando bem o tempo porque os dias são maus. Era uma referência de quem está se comunicando com cristãos, com o apóstolo que está admoestando os crentes e deixando claro para eles, olha, sejam bem-vindos a essa nova vida agora com Cristo.
Mas fiquem sabendo que os nossos dias nessa terra não serão bons, não serão fáceis, não serão moles. Os dias são maus. Como assim maus? Esse mundo é tão bonito. Quantas belezas! Pastor, o senhor já viu as praias? Já viu as florestas? Que coisa bela! Sim, são belas e vão todas ser derretidas pelo fogo do dia do juízo de Deus. Tudo vai se acabar. Nada nesse mundo foi feito para durar para sempre. O Senhor fará novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, e neles nós habitaremos seguros com o Senhor para sempre. Por ora, neste mundo corrompido em virtude do pecado, tudo está condenado. Quer a gente goste dessa ideia ou não, quer a gente concorde com essa ideia ou não, isso pouco importa. Não faz a menor diferença. Tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Se ele falou em uns dias maus, em 5,16, aqui ele está estreitando o funil e começando a fazer uma apresentação de vamos dizer assim, uma turbinada da maldade, um aumento da maldade, ou deixando claro que nós haveremos de encarar dias de muito mais terrível maldade, e já fazendo uma alusão àquele último dia, o último dia nessa terra, quando o Senhor então virá, resgatará a sua igreja daqui e tocará fogo em tudo. Até esse dia chegar, esse funil vai apertando cada vez mais. Toda maldade que nós já temos resistido, quanto mais o dia passa, mais elas vão nos apertar. Não se iludam imaginando que o mundo vai melhorar. Não vai. Isso não é pessimismo, isso é realismo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor do homem esfria, acaba. A fé, do mesmo modo. A fé cada dia vai se tornando um artigo mais raro. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará ele fé na terra? A gente faz campanha, vota num determinado candidato, deposita nossa confiança nesse ou naquele outro, se decepciona, no caso de brasileiros aqui, acaba se decepcionando com todos, né? Não dá para sentir saudade de nenhum, né? Agora estamos aí cheios de esperança, outros mais revoltados ainda. A nossa esperança tem que estar no Senhor. O nosso Deus não se chama Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém. Todos esses homens são alvo de nossas orações. Precisamos orar por eles, orar pelas autoridades. Isso é a determinação do Senhor. Mas imaginar que o mundo vai se tornar um lugar melhor por causa do Bolsonaro, meus irmãos, isso é muita inocência. Nem Bolsonaro, nem Lula e nem ninguém vai dar jeito nisso aqui. O Senhor está entesourando isso aqui para fogo, já está determinado e acabou a conversa. Lutamos por ver se temos um pouco mais de sossego na vida, lutamos. Acreditamos um aqui, ele nos trai, em outro acolá ele quebra um galho, um é meia boca, um é mais ou menos, o outro é muito ruim, e assim vai ser até o último dia. Nos agradam em umas coisas, nos desagradam em outras, e sempre será assim. Isso não vai mudar. Tomem toda a armadura, para que possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo quanto é espécie de ataque, saúde,
ou doença. Ataques na área sexual, na moralidade, seja de que tipo for. Nas finanças, dinheiro faltando o que comer. Sempre haverá uma peleja, uma batalha, uma modalidade de perseguição para a gente encarar. Às vezes, nós vamos nos deparar com pessoas que estão sofrendo em todas as áreas. Afetiva, financeira, física. E depois de ter vencido tudo isso, permanecer firme, inabalável. O tomar toda a armadura diz respeito a isso. Bala passando para todo lado e todo o aparato de guerra que compõe essa armadura de Deus te protegendo de todos esses males que não vão deixar de nos perseguir. Em tempo nenhum. Verso 14. Portanto, fiquem firmes. Interessante que ele usa o fiquem firmes aí dos versos 11 até o 14, 3 vezes. Ora como fiquem firmes, ou que inabaláveis, ou resistentes, mas o tempo todo ele está fazendo menção a esse fiquem firmes. Fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Cingir é pôr o cinto. Um cinto como aquele do Batman. Quem assiste o filme aí, ou quem via desde criança, aquele cinto do Batman ali, todo mundo queria ter, né? Ali é um cinto, né? Falta nada naquela porcaria lá. Vejam. Esse cinto que dá a ideia exatamente disso. Segura a arma, segura a roupa, provê um certo conforto, e ele chama de cinto da verdade. Você se lembra que comentei tem pouquinho tempo agora, alguns minutos, que as ciladas do diabo, as potestades e os principados do ar, as forças espirituais do mal, fazem uso de pessoas aqui na terra, para que essas ciladas sejam armadas diante de nós. E fazem uso de mentiras, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, ajeita daqui, ajeita da lá, até que passa a rasteira no crente. Que devidamente cingido com a verdade, não será vítima da mentira. Não existe uma arma tão poderosa contra a mentira quanto a verdade. Às vezes uma mentira tão bem engendrada que você pode brigar do jeito que você quiser contra ela. Que ela não será desmanchada, não será desfeita. A única maneira de combatê-la é o conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo, de modo ainda que subjetivo, não é fácil identificar isso aqui, em Colossenses é mais fácil. Aqui em Efésios é um pouco mais difícil. Ele está combatendo o falso ensino no meio da igreja. Esse cinto da verdade já serve precisamente para que você não pense estar armado com a mentira. Outros componentes da armadura de Deus vão voltar a tocar nesse tema. Fiquem atentos. Além do cinto da verdade, a couraça da justiça, couraça como colete nos nossos dias. O crente, o verdadeiro cristão, é revestido de justiça, atos de justiça e práticas de justiça. E é totalmente avesso, alheio a toda forma de injustiça. Escutem com atenção. O cristão não tem relação alguma com nenhum tipo de injustiça. Amém, amados?
Qualquer dose pitada de injustiça que compõe os seus atos te desqualifica como um servo de Deus. A sua armadura já está estragada, esse seu colete não segura bala. E você vai ser ferido na batalha e talvez até morto, o que seria algo terrível. Verso 15. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Calçados, o Evangelho, a boa notícia da salvação de modo convicto e também transmissível àqueles para os quais ou com os quais você vai se relacionar. No meio dessa guerra, no meio dessa batalha, você precisa estar de pé, firme. Não interessa no que você esteja pisando. Este evangelho te encoraja e te qualifica, te capacita para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, sem que te fira os pés. O evangelho é isso. O evangelho é a certeza de que a vida chegou onde havia morte. A luz brilhou onde havia trevas. Você não anda mais no escuro. A verdade se sobrepõe à mentira. Você não será mais enganado. Amém, queridos? A vida triunfou sobre a morte. Glória a Deus. Verso 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão ser apagados todos os dardos inflamados do maligno. A fé é a proteção. Notem que tudo que você está vendo aí provém de Deus. Mais uma vez, a fé sendo dada ao crente como dom de Deus. Nós não temos fé por nós mesmos. Quando a temos ou quando a construímos sobre bases naturais, carnais, sociais, culturais, religiosas, mas não a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé salvífica, que nos conduz a Ele e nos capacita a andar no meio dessa guerra sem sermos atingidos pelo maligno. O escudo da fé tem uma alusão ao escudo romano revestido de um couro molhado que tinha a capacidade de apagar flechas, dardos que os romanos atiravam nos inimigos ou que os inimigos dos romanos atiravam neles, flechas embebidas em combustível, em piche, na maioria das vezes, e que onde acertava queimava o oponente, atirava na guarnição, botava fogo no que protegia eles e o inimigo estava vulnerável. Então esses escudos devidamente paramentados, quando o dardo inflamado batia nele, apagava. Esses dardos inflamados do maligno são precisamente as dúvidas colocadas na cabeça dos crentes, no coração dos crentes, acerca de se eu sou servo de Deus mesmo ou não sou, se Deus existe verdadeiramente ou não, se Ele é vivo ou se Ele não é, se Ele age ou se Ele não age, se Ele é de verdade ou se Ele não é, se Ele está me vendo ou não está, se Ele está me escutando ou se Ele não escuta. Todos esses dardos inflamados do maligno têm a finalidade de te enfraquecer no quesito crer em Deus. Ele chama esse escudo de o escudo da fé, precisamente porque a fé é o atributo que Deus, então, colocando em nós, nos faz crer no impossível. Faz com que a gente veja o que é invisível, contemple aquilo que os olhos não podem mostrar, que ouça aquilo que ouvidos de carne como esse aqui são incapazes de ouvir. Se você não tem convicção das coisas de Deus, se a palavra de Deus não tem entrado com firmeza no teu coração, te falta ainda fé. Essa tua armadura
está pela metade. Você está nessa guerra pelejando sem o escudo da fé, e por conta disso, esse monte de dúvidas enchem o teu coração, e onde existe dúvida, não há fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Estão entendendo, amados? Mas pastor, e agora? Como é que eu faço para arranjar fé então? Pois é, não arranja não. Não compra na feira, nem pela internet. E como é que eu faço? Olha, querido, só o fato de você estar aqui, eu posso garantir que já é uma prova de que tem um tiquinho de fé aí nesse teu coração. Deus já te deu alguma fé. Agora eu vou te dar um conselho. Como servo de Deus, como ministro do Evangelho. Conselho que eu te dou. Bote esse joelho no chão. Ore a Deus e peça a Ele de todo o seu coração, sem duvidar, sem temer. Diga, Senhor, aumenta a minha fé. Me dê mais fé, em nome de Jesus. Eu quero crer plenamente, eu quero viver o amor de Deus em toda a sua plenitude. Senhor, eu quero te conhecer melhor. Aumenta minha fé em nome de Jesus. A própria palavra determina, exercite essa fé. Amados, a gente não vai na academia, não sobe naquela esteira, aí a perna engrossa, né? E a gordurinha diminui, né? Vai lá, né? Os caras gostam, os meninos acham bom, né? Aqueles ferros lá, aí o braço engrossa, né? Tem uns que são fininhos aqui embaixo, rapaz, ele fica fortão e aqui fininho demais, mas fica feio, rapaz. Mas os caras gostam, né? Ninguém tem nada a ver com a vida alheia, deixa os bichinhos, mas fica com os bracinhos bonitinhos, né? Da mesma maneira que você exercita seus músculos, exercite a fé. Ela cresce, ela aumenta, ela fica vigorosa. Então logo você a tenha genuinamente e vai aprender a usá-la em nome de Jesus. Amém, queridos? Verso 17. E usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, certamente que a salvação só poderia ser comparada a um capacete. Como Paulo diz, nós, no entanto, temos a mente de Cristo. Não pensem com a mente aqui de baixo, com a limitação das coisas dessa terra. Pensem nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Amém, amados? Lembram-se que lá no Apocalipse é dito que uns homens serão marcados com a marca da besta na mão direita e na fronte. Aí o povo me vem agora com carimbo, tatuagem, chip. Oh, meu pai do céu. Falar nisso, Aston, não deixa eu esquecer que ainda nesse semestre eu vou dar um curso de escatologia para o povo aqui, para ver se nosso povo fica mais atento com relação a isso. De vez em quando uns colocam aí manda um vídeo, olha aí, pastor, o anticristo chegou. Sim, tem tempo que ele chegou, estou sabendo. Tem 2000 anos que ele trabalha já. Olha um chip, agora lascou tudo, porque agora estão botando um chip no povo. E daí, rapaz? Não tem nada a ver com chip, nada a ver com carimbo, nem com ferro, nem com código de barra, é tanta coisa. Essa marca na fronte, na mão, diz respeito apenas às obras, à mão das obras, às obras que não são inerentes às obras de Deus. A mente que não pensa como a mente dos servos de Deus, que não cogitam das coisas lá do alto, mas só das coisas aqui da terra. Saibam que os servos de Deus também são selados pelo Espírito Santo. O capacete da salvação protege a cabeça, a fonte dos pensamentos, onde todos os maus desígnios do coração nascem. A primeira coisa que acontece quando a gente vai pecar é pensar naquela marmota, que a gente imagina que vai ser uma maravilha, né? Oh, mas vai ser bom, rapaz.
Não faz ideia do tamanho da lambança que vai ser. Depois de ser concebida essa ideia na cabeça, então ela vai para o coração e se torna um desejo desenfreado. Não há mais freio que segure. E por fim chegam aos órgãos do corpo e o pecado é consumado, gera a morte e o cabra está perdido. Nessa batalha espiritual, nessa guerra contra as potestades e os principados do ar, nossa cabeça, revestida com o capacete da salvação, verdadeiramente atuando em homens e mulheres que foram salvos, não lhes permite mais andar de qualquer jeito, errantes, iludidos com pensamentos nulos, mas com sua mente em Cristo, com seus pensamentos dirigidos pelo Senhor e não mais pela nossa própria cabeça. Porque a salvação da nossa vida não é algo almejado, mas é algo consumado. Esse capacete da salvação é quem garante que no meio dessa batalha a nossa cabeça não será atingida por esses pensamentos infames das ciladas do diabo. Amém, amados? E armados com a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Oh, amados, Jesus é tentado no deserto depois de 40 dias sem comer, e o cão oferece para ele comida, oferece para ele autoridade, oferece para ele poder e domínio sobre os reinos da terra, atrevidamente, né? Porque ele detém tudo isso temporariamente, mas o Senhor precisava passar por aquela tentação. E o Senhor vence tudo aquilo como? Batendo no Satanás, né? Jesus joga pedra no Satanás, Jesus chuta o Satanás, Jesus desconjura ele, cospe nele. O que é que Jesus usa? Qual é a arma com a qual se bate no cão? O que será do crente que não conhece a palavra de Deus? É como aquele índio do filme que pega a garrucha, olha dentro do cano e tá com a arma na mão, mas se mata com ela, né? Quem já teve o prazer de pegar uma pistola na mão, que essas pistolas modernas, conhecia, Juninho, meu pai tinha uma 765 daquela antiga, era facinho desmontar e montar. Essas da agora não são fáceis mais não, tem que fazer um curso daquilo. Não sei mexer com aquele trem, não. É complicado mexer com aquilo. É uma arma, resolve, mas você tem que saber mexer. A espada do Espírito, a palavra de Deus precisa ser conhecida. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa ter intimidade com a palavra. Você precisa dominar a palavra. Ela não pode ser algo estranho para você. Você não pode usar a palavra contra você como o índiozinho usou a garrucha contra ele mesmo. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É com ela que você guerreia contra o inimigo. Amém, queridos? Amém. O desfecho da carta, os versículos que se seguem. Versículo 18, orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Já vou encerrar, tá, amados? O tempo avançou bastante. Ser constante na oração. Instrução sobre a oração, a arma principal da batalha espiritual. Se a espada do Espírito, a palavra de Deus, é com a qual a gente agride o inimigo, a principal arma que nós temos nessa terra continua sendo a oração. Eu falo disso direto. Quando eu vejo a oração da segunda-feira com tão pouca gente, eu fico triste. E eu sei que alguns de nossos irmãos e nossas irmãs estão encarando momentos difíceis na vida, e ainda assim há ano ou 2 anos, ou sei lá quantos anos, ou se eu já vi aqui na oração alguma vez, eu não me lembro, e eu tenho que parar e pensar, Senhor,
Será que a tribulação está pouca? Será que o sofrimento ainda está pequeno? Será que o Senhor ainda vai mandar mais alguma coisa para que esses servos do Senhor percebam que estão sendo negligentes na oração? O que será que ainda vai acontecer na vida desses irmãos para que eles acordem, para que eles entendam que estão no meio de uma guerra, que estão guerreando? Se sabem ou se não sabem, não interessa. Se querem ou se não querem, não interessa, mas estão numa guerra e não oram. A principal das armas para lidar contra essas forças espirituais não é usada. Certamente a tribulação ainda está pouca. E aí meu coração aperta. Eu digo, Senhor, o que será que virá então ainda? O que será que ainda está por vir na vida desse povo? Eu confesso para os irmãos que há dias que eu venho para cá só o bagaço. Mas não dá para ficar sem orar. E principalmente em grupo, a igreja orando junta. Vocês não fazem ideia do quanto é sustentador essa atitude de orar juntos, orar uns pelos outros, cumprir o nosso papel na sociedade, como quem ora pela cidade onde você mora, pelo seu estado, pela sua nação, pelo mundo no qual você vive. Orem. As armas para a batalha são espirituais porque se baseiam na oração, que é o recurso mais poderoso que os cristãos têm. Quando? Como? Por quem? Quando? Em todo tempo. Não existe tempo para oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo vai dizer: orai sem cessar. Não para de orar. Não existe uma causa pela qual você tenha orado há anos que você agora pare e diga: olha, você sabe de uma coisa? Eu não vou orar por isso aí mais não. Ou nós não temos esse tipo de permissão. Existe um caso bem específico lá na Epístola de João, onde ele vai dizer: por esses nem sequer orem, né? Não digo nem que orem, aquele que comete pecado para a morte. Outra ocasião a gente trata disso daí. No mais, ainda que todo dia você passe na frente do cara e diga: Deus te abençoe, e ele te deu uma pedrada, continue orando por ele. Você não tem permissão para parar de orar. Em nenhuma situação. Nunca desista, nunca pare. Como? De todo tipo. Em casa, em família, com os irmãos, na rua, nas casas, na igreja, principalmente. Oração no Espírito. Há momentos em que você se encontra em situação, local e na companhia em que você não pode se ajoelhar, abrir a boca, levantar as mãos. Ore ainda assim. Eu já orei dirigindo, sem ninguém ver, o olho está aberto, estou dirigindo, prestando atenção em tudo, o povo está falando comigo, não estou entendendo nada que estão dizendo, eu estou orando. Por quem? Por todos. Nossa arma mais preciosa deve ser para o benefício de todos, inclusive dos inimigos. Eu vou orar só para meus filhos, para meu neto, eu vou orar para meu pai. Eu não sei nem quem é. Ore. Olha, ore. Não vou orar para essa pessoa não, ele já me fez mal, ele falou mal de mim. Ore. Ore até pelo inimigo. É assim que se desmancha, que se quebra cadeias espirituais. É exatamente andando contra a mão desse mundo. É fazendo aquilo que agrada a Deus. Por mais que desagrade o mundo, e é para desagradar mesmo. Amém, queridos? Os versículos 19 e 20, Paulo pede para que a igreja ore por ele, para que ele tenha intrepidez e a devida ousadia para fazer aquilo que o Senhor lhe comissionou para fazer. Ou seja, pregar o Evangelho, que é competência, aliás, não apenas de Paulo, mas de todos nós.